eu ainda não destravei isso? E aí você vai começar a perceber o seguinte, que os seus bloqueios, eles não têm nada a ver com a sua personalidade, ele tem a ver com as suas experiências de vida. E aí você vai perceber que a experiência que você passou, ela não define quem você é. O que define é a ação que você vai tomar diante da experiência ruim que você teve. Todos os bloqueios que você tem com o inglês, eles nasceram de uma experiência ruim que você teve com a língua. Comecei a estudar com 7 anos e tinha mais 10 colegas da minha turma que eram de escola particular. Eu já comecei com um complexo de inferioridade. Eu já comecei pensando o seguinte, eu sou o mais burro da turma. E eu realmente era o mais burro da turma mesmo. E aí você entra pra um ambiente desse, qualquer coisa, eu juro por Deus, qualquer coisa que eu ia falar, alguém dava risada. As piores aulas que tinham era aquela que você tinha que apresentar alguma coisa na frente. Você tinha que falar da sua vida, da sua história. E aí, quando eu falava tudo errado mesmo, eles riam da minha cara. E aí você vai perceber o seguinte aqui. Quem aqui odeia a escola de inglês, por exemplo? Se você odeia, é porque você teve alguma experiência ruim. Se você passou por uma experiência ruim e você não ressignificou isso, isso se torna uma crença na sua vida. E aí você nunca mais vai sentar numa sala de aula, por quê? Porque na sua cabeça, escola nenhuma funciona. Isso é fato? Não é um fato. Mas uma experiência ruim, ela tem poder de moldar todas as suas decisões futuras. E estamos ao vivo, aula número 6 da jornada O Destravar do Inglês. Estamos quase encerrando, acabando esta jornada de aulas que começou lá na segunda-feira, na aula O Jogo da Fluência. Se você não assistiu todas as aulas dessa semana, corre lá no link da playlist e se atualize, assista todas, pratique, treine tudo aquilo que nós estamos entregando nessa jornada. Essa série de aulas não vai ficar para sempre aqui no YouTube, então corre para assistir, para te ajudar a destravar todos os bloqueios que você tem ou já teve com o inglês. Seja muito bem-vindo à aula número 6, senhoras e senhores, destravando a aleatoriedade. Vem comigo que hoje a gente vai ser bem claro, bem direto, bem objetivo aqui no assunto. Bora. E aí eu comecei a perceber que a gente sai daqui do Brasil pra falar inglês, pra lidar com um japonês que tá falando inglês, pra lidar com um italiano que tá falando inglês, pra lidar com um alemão que tá falando inglês. E cada um carregando uma coisa chamada sotaque. Sotaque é a nossa principal identidade cultural. Talvez você carregue a crença assim, eu quero aprender a falar inglês sem sotaque. Cientificamente é impossível. Você sempre vai carregar alguma coisa que indique que você é brasileiro. Você pode pegar uma entrevista do Rodrigo Santoro, da Alice Braga, você vai falar assim, essas pessoas falam muito bem, eles parecem nativos. Mas nativo de onde? Nativo é uma pessoa que nasceu em um determinado país, né? Nós somos nativos brasileiros. E eu descobri que no mundo existem mais pessoas que não nasceram nos Estados Unidos, que não nasceram na Inglaterra, que falam a língua inglesa. A língua inglesa ela é muito mais falada no mundo por pessoas que não nasceram em países em que o inglês é a língua oficial. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que as pessoas elas não aprendem por conta do curso, por conta da aula particular, elas aprendem primeiramente por conta do envolvimento. Por que tem gente que não estuda e vai morar fora e aí aprende inglês? É a questão geográfica? Não, porque se mudar de lugar não acontece nada. Mas é primeiramente porque essa pessoa ela se expôs a um desconforto extremo. E aí eu comecei a perceber o seguinte, quanto mais nós nos envolvemos com o inglês, mais ele começa a ser desenvolvido dentro de nós. Primeira coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, sem massagem, tá? Quando não existe perspectiva de futuro, o presente fica vulnerável. Quando você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. Murilo, o que significa aleatoriedade? Por que esse é o título da aula? Para quem não sabe, aleatoriedade vem do termo aleatório, que significa aquilo que depende de circunstâncias ou do acaso. Geralmente, a aleatoriedade está relacionada a uma vida de hábitos randômicos, sem foco e sem intencionalidade. Essa é a palavra-chave, anota aí, intencionalidade. Quando a pessoa não tem foco, intencionalidade, quando ela não sabe de fato o que ela quer, por que ela quer, o que acontece? Ela mergulha na aleatoriedade. Então você quer saber o que é aleatoriedade? É isso aí. É um bloqueio para quem estuda inglês? É. Porque tem um monte de gente que não sabe o que quer, não sabe para quando quer, não sabe de onde está vindo, para onde está indo, o que falta. Logo a pessoa está perdida, sem foco e sem intencionalidade. Não tem intencionalidade no estudo, ela não sabe nem no que focar. Porque ela não sabe de onde está vindo, aonde está e para onde está indo.
Hoje nós vivemos na era da informação. Nunca foi tão fácil você aprender qualquer coisa em poucos segundos com a ajuda da internet. Nunca. Eu acho uma loucura. Você abre o chat GPT, você pergunta sobre qualquer coisa e ele responde. Eu abri o chat GPT aqui, eu perguntei assim, quem é o Teacher Murilo? Ele respondeu, o Teacher Murilo é dono do maior canal de inglês com filmes da América Latina e possui o maior método de imersão no inglês, que é a jornada do zero à fluência. Eu fiquei assustado. Eu falei, mano, como pode, né? Mas quer dizer, estamos na era da tecnologia e informação. Em relação ao inglês, nem se fala, tem toneladas de informações, dicas, artigos, sites, aplicativos, vídeos, aplicativos de inteligência artificial, algo que em 2000 não existia. Com esse aumento drástico no tráfego de informação, e não se engane, isso aqui vai piorar. Piorar assim, entre aspas, né? Vai ter cada vez mais informação. Só que o lance é o seguinte, é possível hoje você pesquisar sobre qualquer coisa relacionada à língua inglesa, qualquer coisa. No YouTube, por exemplo, qualquer coisa que você pesquisar, qualquer dor que você tiver no inglês, vai ter pelo menos 10 professores grandes, aleatórios, ensinando sobre qualquer assunto que você possa imaginar. Com óticas diferentes, perspectivas diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes. E afinal, isso é ruim? Não de forma alguma. Quem viveu a era do não YouTube, quando eu comecei a estudar inglês, não tinha YouTube. Cara, era terrível. Você queria tirar uma dúvida. Qual que é a diferença do will e going to? Não tinha como saber. Você tinha que esperar chegar o dia da aula e perguntar pra professora. E às vezes a professora nem sabia explicar de um jeito bom. Então assim, na internet tem inúmeros excelentes profissionais com ótimas didáticas que produzem um conteúdo absolutamente todos os dias, ajudando pessoas em diferentes níveis a atingirem seus objetivos na língua inglesa. E eu tenho muito orgulho em fazer parte disso. Recentemente eu gravei um vídeo pro YouTube com o teacher Thiago Rocha, que é um dos teachers mais influentes do Brasil. Esse ato de servir, de ajudar o máximo de pessoas possível, é o que nos move, é o que me move e me motiva a vivenciar o meu propósito nessa terra. É fato, você sempre vai ter conteúdo meu gratuito aqui na internet, sempre. Mas já que temos centenas de professores na internet, centenas de canais do YouTube, hoje tem milhares de perfis de professores ensinando inglês no Instagram. Milhares, gente. Você tem noção disso? Talvez você deva conhecer 3, 4, 5 professores de inglês, mas tem milhares. Eu faço parte de alguns grupos de professores de inglês, no qual eu ajudo, dou mentoria, palestro, e eu falo pra vocês, tem um monte de professor de inglês ensinando inglês de graça no YouTube, no Instagram. Só que aí, beleza. Você pensa, caramba, tem tudo isso de informação. Porventura, não deveria haver mais pessoas fluentes nessa última década, de 2010 a 2020? Eu não sei vocês, mas eu acredito que sim, né? Mas de acordo com uma pesquisa recente da British Council, apenas 1% da população fala inglês fluentemente. Aqueles que falam inglês, mas não de maneira tão avançada, representam, por sua vez, de 3 a 5% da população. Eu não sei vocês, mas pra mim, de verdade, isso é assustador. Levando em consideração que o Brasil é um dos países que mais tem escolas de idiomas. Eu não sei qual cidade você mora. Se é no interior, se é metropolitana, se é na capital. Mas eu tenho certeza que tem uma escola de idiomas na sua cidade. Qualquer uma. Tem umas marcas aí que a cada esquina tem uma, né? Mas assim, um dos grandes bloqueios que resultam essa situação de ter muita escola e ainda assim uma porcentagem minúscula de gente falando inglês é a aleatoriedade. Ela se torna um dos maiores vilões da fluência, a aleatoriedade. Porque quem estuda de modo randômico não consegue medir progressão. Quando o conteúdo ele não é sequencial, gradativo, o que acontece? A pessoa fica ali perdida na aleatoriedade. Ela não sabe o que estudar. Às vezes eu recebo esse tipo de mensagem lá no Instagram. Murilo, por onde eu começo? Cara, eu sou bem sincero. Você quer começar, de fato? Fala aí, quem vai ser o seu professor? Aí a pessoa já desanima, porque ela quer ir sozinha. Ela quer sem professor, ela quer estudar com conteúdo aleatório. Aí eu falo, eu não posso te ajudar.
Não é nem que eu não quero, não, tem conteúdo gratuito. Vai lá no meu canal, lá, assiste as aulas lá do YouTube. Tá tudo bem. Mas você quer ser ajudado? Saia da aleatoriedade, cara. Você tem que se ajudar. Porque aí você não vai ter sequência, você não vai ter gradatividade. Aprender apenas com conteúdo aleatório pode te custar anos. Anos. Quando você não tem um medidor, o que é medidor? Algo que identifica, ó, você já aprendeu tanto, você já aprendeu até aqui, agora falta isso aqui. Tem gente que costuma até se dar um certo nível, sabe? Ah, eu acho que eu tô num nível intermediário. Nunca fez um teste, nunca fez um exame de proficiência, nunca entrou num método, num curso, numa jornada pra testar o nível que ela tá, mas na cabeça dela, eu sou intermediário. Sabe? Eu já encontrei um monte de gente assim, gente. E eu falo pra você, se você não tem um medidor de progressão, não é possível identificar com clareza o nível que você tá. Em outras palavras, quando você não sabe o nível que você tá, você não sabe logo de onde você tá vindo e nem pra onde você tá indo. Você cai num limbo de qualquer coisa serve. Por exemplo, tem pessoas que me acompanham aqui no YouTube que elas assistem tudo o que eu posto aqui no YouTube. Tudo. Elas vivem apenas do que é postado aqui no YouTube. Logo, se eu paro de postar, ela não estuda. Logo, se eu posto um conteúdo que é aleatório, que às vezes é uma aula analisando um discurso do presidente Trump. A gente pegou esses dias para analisar um discurso do Neymar aqui, uma fala do Neymar em inglês. Aula com discurso do Oscar. A gente pegou o discurso do Walter Salles também, que ganhou o Oscar aí. Frases de filmes, séries, músicas. Gente, isso tudo é aleatório. Ah, mas é legal aprender assim. É legal para você ter uma noção do que é o inglês da vida real, mas aquelas estruturas que estão sendo usadas ali, você precisa aprender em outro lugar. Aprender e usar, que nem nós falamos na aula de ontem. Tudo aquilo que você aprende, você precisa passar pelo processo de familiarização. E aí não dá pra você passar por um processo de familiarização com coisa aleatória. Imagina, por exemplo, tem gente que pensa que só porque a aula que eu fiz é com histórias infantis, quer dizer que a aula é básica. Não, às vezes pode ter uma estrutura avançadíssima dentro de uma aula infantil. Então, perceba, não tem nivelamento, gente. Vocês nunca vão ver aqui uma aula com filme que vai estar escrito assim, aula de inglês para iniciante. Aula de inglês avançada, aí tá lá uma cena mais avançada. Não, porque em uma conversação de filme, série, sempre vai ter um pouquinho do básico, um pouquinho do intermediário, um pouquinho do avançado, tudo isso em uma cena só. Então você começa a perceber de que, cara, imagina você estudar, você nunca estudou inglês na vida, aí você vai começar numa série de aulas aqui com filmes, que na primeira cena o personagem já fala uma frase com estrutura de present perfect, usando have you ever been. Ai, como é que você vai entender essa parada se você nunca estudou o verbo to be antes, se você não entendeu que todo verbo tem um modo no passado, tem um modo na terceira forma? Aí a pessoa fica perdida, ela fala assim, nossa, mas isso aqui não vai me ajudar porque eu não entendo nada. Estudando de maneira aleatória você não vai entender, é normal. E aí tem gente que aí, ó, perde anos da vida. De verdade, eu vejo gente aqui, leio e recebo uma mensagem de gente que me acompanha aqui desde 2017 aqui no YouTube. Já assistiu todas as aulas, tem mais de 1.500 aulas aqui até essa daqui. Mas não fala fluentemente. Nunca sequer pensou em estudar comigo e aprender muito mais em um curto espaço de tempo. De maneira sequencial, com um medidor de progressão. Talvez você possa estar aprendendo inglês de modo aleatório por anos, com dicas aleatórias, aulas aleatórias, posts aleatórios. E aí você fica refém do que as pessoas postam. Você já parou pra pensar que quem estuda assim fica refém do que os outros professores postam? E se eles pararem de postar? Eu tenho vários amigos aqui que pararam de postar. Do nada eles acordaram um dia, hoje não vai ter mais conteúdo não. Mudou de vida. Eu conheci uma professora que ela produzia conteúdo todo dia de inglês pro Instagram. Um belo dia ela falou assim, a partir de hoje eu vou me dedicar aqui na área da medicina. Apagou o Instagram, todos os posts, tudo que ela já fez de inglês e seguiu a vida. E aí? E se um dia você acordar e não ter mais nenhum vídeo aqui no canal? Porque não sei se vocês sabem, aqui nesse canal do YouTube, gente do céu, a gente já quase perdeu esse canal várias vezes, cara. Por quê? Porque a gente trabalha com conteúdo que tem direitos autorais. Eu escolhi essa parada. A gente não tem nem monetização de 90% dos vídeos. Por quê? Porque é o método que eu trabalho, é com filme, série, música. A gente usa coisas de outras pessoas. E sim,
Pode acontecer de um dia você acordar e não ter mais esse canal pra você estudar. Consequentemente, se você é uma pessoa que gosta de viver na aleatoriedade, você vai procurar outro canal pra estudar. Mas se você é um cara que tem intencionalidade, uma pessoa que tem intencionalidade, você vai entender que você precisa sair desse caminho de ficar tirando pra todo lado. Perceba que o erro não é você se alimentar de conteúdo aleatório. Não é, de verdade. Eu tenho muitos alunos, inclusive lá da jornada, que às vezes vem aqui e assiste alguma coisa. O problema não é esse. O problema é quando você entra em uma bolha de achar que apenas o conteúdo aleatório vai te sustentar ao longo prazo. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Eu não quero mais comer a comida que tem em casa. Eu vou comer só as coisas da rua. Lanchonete, salgado, coisa que não presta. Você não vai sobreviver muito com o conteúdo de fora. Você precisa fazer o básico, o arroz e feijão em casa. Eu posso dizer que o meu canal no YouTube, minha conta no Instagram, no TikTok, são contas que têm muitos seguidores, de fato, mas são literalmente grandes poços de aleatoriedade, os quais ajudam muitas pessoas, mas todos os tipos de conteúdo que eu já produzi são absolutamente sem gradatividade alguma. Ou seja, não seguem um ritmo que leva alguém do mais básico ao mais avançado, porque para isso a pessoa precisa do quê? De um método, de uma metodologia, e não de dicas. Dica é uma coisa, metodologia é outra completamente diferente. Metodologia é algo testado, é algo validado. Quando eu falo aqui que dá para você aprender muito em um curto espaço de tempo, não é uma fala de vendedor, não, é uma fala de algo que foi testado, validado, comprovado. Então, a gente está falando aqui de uma metodologia, tá? Tô dando um exemplo só. Logo, você que se sustenta apenas de conteúdo aleatório, torna a sua evolução ilusória. Cai exatamente naquilo que eu falei. Quando alguém não sabe em que nível está, qualquer coisa serve. Quando alguém vive apenas de conteúdo aleatório, é semelhante a alguém que apenas se alimenta com comida fora de casa, restaurante, lanchonete, padaria. Alguém pode dizer que isso é muito bom, mas você já experimentou comer em uma lanchonete todos os dias? Tudo em excesso faz mal, inclusive se alimentar de comida aleatória. Talvez você possa ainda não enxergar isso como um problema, mas dia após dia eu vejo pessoas com um grande sonho de aprender inglês e com uma disposição zero em investir em algum método gradativo com acompanhamento especializado. E eu tô falando aqui da parte de investimento, agora financeiro mesmo. De verdade, eu tenho um monte de amigos professores que são... Os caras são feras demais. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, do Thiago. Mano, o cara investiu demais pra ser quem ele é. Pra ter o nível de inglês que tem. Pra dar entrevista fora, pra morar fora, pra fazer faculdade de cinema no exterior. São pessoas que se desenvolveram muito, mas também investiram muito. Aí sabe qual? Uma coisa que eu discordo plenamente. A pessoa quer esse nível de resultado aqui, ó. Mas o grau de entrega que ela tem é isso aqui, ó. Ah, eu vou me entregar aqui só no gratuito, aqui no Duolingo, que é de graça. Cara, é isso aí, é esse resultado aí que você vai ter. É esse nível de inglês aí que você vai ter. Tá tudo bem. Então aqui a gente não tá falando de você tem que comprar alguma coisa. Não, é só lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Se você coloca esse nível de entrega aí no seu estudo, é isso que você vai colher. Então, pessoas que querem colher a fluência, mas com o mínimo de semeadura possível. Não existe isso aí. É a mesma coisa que eu querer ter um corpo sarado, bem saudável, alimentação top, sem eu querer investir nada em nutrição, em alguém pra me ajudar fisicamente, em uma academia. Mano, é o básico, cara. Então, aí entra a lei da colheita. Quem não planta jamais colherá. Lei da semeadura. É bíblico. E quem tem clareza do que está plantando não teme o que vai colher. Uma vez eu recebi um comentário no YouTube do tipo: por favor, Murilo, nunca pare de postar conteúdo. E eu fiquei pensando, né, mas e se eu parar? Claramente eu percebi que a pessoa investiu todas as fichas nos meus vídeos do YouTube. Quando na verdade ainda não compreendeu que nem só de conteúdo aleatório viverá o homem. Eu sou muito grato de verdade pelo carinho, pela consideração que eu recebo de inúmeros comentários na internet, mas o meu maior anseio aqui, o meu maior projeto de vida não é o canal no YouTube, gente. É o método que a gente desenvolveu, que a gente testou, validou. Tem alunos que se tornaram amigos, colegas que se tornaram parceiros, porque a gente está entregando muito mais dentro de um espaço exclusivo.
E tem tanta gente bloqueada nisso. Tem gente que entrou aqui nessa série de aulas e fala, a série de aulas é só pra vender. Não é só pra vender, a gente tá entregando um baita de um conteúdo gratuito aqui pra ajudar muita gente. Sabe por que eu vou continuar produzindo conteúdo gratuito, aleatório, pra sempre? Exatamente pra ajudar aqueles que não podem pagar um curso. Por que eu decidi recentemente baixar o preço do meu curso de inglês para viagem, que era R$297 para R$67? Para ajudar aqueles que não têm condições. R$67 de verdade, é absurdo. Você nunca vai achar um curso, um ano de acesso, R$67. Para você aprender tudo que você precisa para viajar. Então o lance não é dinheiro, o lance é o quê? Você ter um caminho sequencial para te ajudar. O conteúdo aleatório ele pode te custar anos. Ou pior, pode te custar a própria fluência. Dói admitir e pensar que tem pessoas que nunca vão se tornar fluentes, porque escolheram não destravar o bloqueio da aleatoriedade. Então, quando você administra o desperdício de tempo com coisas aleatórias, você instala uma chave poderosa na sua vida, chamada intencionalidade. Intencionalidade é o ato de você ter intenção naquilo que você vai fazer. Por exemplo, transformar seus momentos de estudo em um aprendizado intencional, onde você mesmo vai decidir quais assuntos você precisa se desenvolver. Esse é o momento em que você vai calar a voz da irrelevância, você vai desligar o assunto fútil, você vai se desconectar do modo randômico, você vai começar a filtrar absolutamente tudo aquilo que você consome, que você assiste, lê, escuta, até mesmo em relação ao conteúdo que você vai se envolver. Lendo, escrevendo, ouvindo, falando, você vai ser alguém que vai filtrar isso. Você vai ser um filtro. Já imaginou como é que seria seu envolvimento com o inglês se cada semana você focasse em um assunto diferente? Por exemplo, hoje eu vou focar em viagem. Vocabulário de restaurante. Aí você foca, você gasta todas as energias nisso. Semana que vem, eu vou focar no vocabulário de hotel. Vou treinar perguntas, respostas. Na outra semana, trabalho, entrevista. E aí você é intencional nisso. Fazendo isso, o que você tá fazendo? Sendo 100% intencional. E assumindo o autogoverno do eu escolho o que eu estudo. Se você instalar a intencionalidade e equilibrar com a gradatividade, nada pode te parar. Então é sobre isso. Quer saber um versículo aqui que eu gosto muito da Bíblia? Tá lá em Provérbios. Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. O que salvará é ter muitos conselheiros. Quem decide fazer tudo do próprio jeito, sem ouvir pessoas, sem conselhos, sem direcionamento, sem estar no ambiente certo, dificilmente terá sucesso no inglês e também na vida. É só você olhar para a vida de pessoas que não gostam de receber conselhos. Como é que é a vida dessa pessoa? Arrogante, não quer ouvir, quer fazer do próprio jeito. Geralmente é uma pessoa escassa, a pessoa não quer investir em nada, ela quer ficar daquele jeito mesmo. Então, o bloqueio da aleatoriedade é como se fosse uma algema de ouro mesmo. Como se fosse uma prisão domiciliar em uma mansão de luxo. Talvez até dê vontade de sair, mas muitas vezes o conforto vai falar mais alto. E por que a gente tá falando aqui de conforto? Amanhã a gente vai falar somente sobre isso, cara. A famosa zona de conforto. Mas você sabe que muita gente prefere ficar no conteúdo do YouTube, do Instagram, aleatório, gratuito. Sabe por quê? Porque é mais confortável, você não cria um compromisso. Tipo, você não tá criando um compromisso. O brasileiro, ele tem essa dificuldade hoje de criar compromisso com as coisas. Você não cria um compromisso, então você fica ali, você consome um pouquinho ali, daqui a pouco você se desliga, daqui 2 semanas você volta. Não tem compromisso, você não investiu, então não tem culpa. Agora, quando você investe, meu amigo, você vai ter sempre alguma coisa ali te cutucando. Ó, você pagou, vai ter que estudar agora. Você investiu, agora faça valer a pena. Então, quer dizer, esse é o nível bom. O nível bom é o nível de ficar aqui no aleatório. Mas quem quer experimentar um nível extraordinário, que é o ato de aquilo que é acima do ordinário, por isso que é extraordinário, o bom é o maior vilão do extraordinário. Muita gente que não vive o extraordinário é porque se acostumou e se familiarizou com aquilo que é bom. Extraordinário significa algo que é além da média, além do comum, além do ordinário. Você já conheceu pessoas que estão satisfeitas no nível em que estão? Talvez você é essa pessoa, você está satisfeito no nível que você está.
Você tá aí, não, tá bom, é aqui onde eu tô, eu vou ficar aqui nesse nível. Pessoas que não têm interesse algum em avançar, progredir, porque encontraram um bom caminho confortável para viver de modo estável. Porém, eu já falei aqui, estabilidade não existe. Se você escolhe não progredir, automaticamente seu cérebro já entra em regresso e decadência, em declínio natural. Como já falamos, o cérebro precisa de estar em constante movimento e expansão. Porém, essa expansão tem que ser para frente. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que você tem 50 garrafas na sua frente para você encher. Vamos supor que você tem 50 garrafas dessa aqui, ó, na sua frente para você encher. Você tira a tampa, deixa ela vazia, 50. Aí você bota ele na sua frente. Como é que você vai encher? Você pode colocar todas as garrafas em sua frente. Tem 2 modos para você encher, tá? Primeiro modo, você pode colocar todas as garrafas na sua frente e apontar a mangueira para todas ao mesmo tempo. Vai cair muita água no chão, vai derrubar a garrafa, poucas gotas em cada garrafa, podendo levar horas e até dias para você conseguir encher todas. Ou pior, talvez você nunca vai conseguir encher tudo. Esse aqui é o primeiro modo. Segundo, qual que é o segundo modo? Você pode com paciência, escreve aí, ó, com paciência pegar uma garrafa de cada vez, apontar a mangueira no gargalo e encher uma por uma. Pode ser um processo chato, pode ser maçante, uma por uma, 50 garrafas, deve ser chato pra caramba. Vai doer seu braço em um certo momento, mas te dando uma certeza ainda maior de que em algum momento você vai conseguir concluir. Eu te dei um exemplo claro do que é estudar de maneira aleatória, assim, ó, jogando a mangueira pra todo lado. Simple past, eu vou estudar um pouquinho disso aí. É passado simples, vou estudar isso aqui. Não sei o que. Aí você vai assim, ó, conteúdo aleatório. Pega um pouquinho dali, você joga a vara de pescar em um lugar, aí joga em outro lugar, aí joga em outro lugar. E aí a pessoa fica nesse ciclo, cara. É vicioso essa parada. Porque não é desgastante, não é desconfortável, não precisa de paciência. É só gastar energia colhendo conteúdo aleatório. Conteúdo aleatório não é ruim não, é bom. Mas ele vicia. Vocês sabiam que as pessoas criam um grande vício com conteúdo aleatório de consumo? Isso faz a pessoa perder tempo, cara. Você poderia estar aprendendo algo específico para aquilo que você vai usar. É típico a pessoa que vai viajar, ela precisa aprender inglês para viagem, ela precisa aprender a se comunicar, ela precisa gastar energia para treinar com outras pessoas, treinar a conversação de aeroporto, hotel, restaurante, compras, ambientes turísticos. Ela precisa treinar esse ambiente, mas aí onde é que ela tá? Ela tá lá no canal do Teacher Murilo assistindo aula de inglês com Harry Potter. Inglês com Friends. Inglês com Shrek. A aula é divertida. De verdade, essas aulas são divertidas. Mas fala a verdade, isso aí vai ajudar ela? É óbvio que não vai. Porque não tem intencionalidade, cara. Então não é porque é inglês que vai ser favorável. Imagine, você vai aprender inglês para fazer uma entrevista profissionalmente. Aí você tá lá estudando inglês com o Senhor dos Anéis. Estudando inglês com Minha Mãe é uma Peça. Mano, não faz sentido, cara. Então, é por isso que as pessoas às vezes não vivem o extraordinário. A pessoa tá lá, não, mas esse conteúdo aqui é legal, é bom. Aí o cara quer passar numa entrevista pra morar fora, no exterior, quer fazer uma entrevista de visto, alguma coisa do tipo, mas ela tá lá estudando no Duolingo. Vocês sabiam que geralmente as pessoas que vão morar fora, que vão viajar pra fora, geralmente elas não se preparam antes, porque elas acham que só o fato de ir já vai resolver os problemas. É só ir, lá você se vira, porque algum idiota instalou essa crença na cabeça da pessoa, que não precisa estudar, é só ir pra lá você se vira. A pessoa chega lá, na primeira semana ela já tá arrependida, porque perdeu a oportunidade, não consegue se comunicar, tem problema, não consegue resolver. Aí ela procura quem? O professor. Que ela começa a perceber, pô, o professor realmente estava certo, tem que estudar. É óbvio que você tem que estudar. Você não vai para um ambiente despreparado. Você não vai para a guerra sem munição. Você tem que se preparar antes. É por isso que você precisa investir em ter paciência, fazer um pouco por dia, subir um degrau por dia. Ser intencional, apontar a mangueira aqui, ó, correto, uma em cada garrafa. É você ser intencional.
Dentro de cada degrau, de cada garrafa que eu falei aqui, né? De cada assunto, o que você vai fazer? Você vai se aprofundar o máximo que você puder. Sem se preocupar com pressa de avançar para o próximo assunto. Você vai analisar, estabelecer a sua fundação, praticar, explorar o máximo de possibilidades possível em cada assunto que você aprender. Fazendo isso, você vai extrair o melhor de cada assunto, você vai sugar o melhor daquilo. E realmente vai se tornar especialista naquilo que você está estudando. Mas você tem que fazer da maneira certa. Então a missão não é você saber um pouco sobre cada assunto no inglês, mas ter domínio pleno das 4 habilidades em todas as estruturas gramaticais. E aí eu falo pra você, é impossível você fazer isso no YouTube, não dá. A pressa tem o poder de destruir qualquer processo, sabia? Talvez você tá numa corrida de querer apenas dominar o inglês do se vira nos 30. Aquele inglês raso, leviano, entendendo só o mais ou menos e já era. O importante é as pessoas me entenderem. Vai nessa. Talvez até queira aprender estruturas, mas não tem disposição, paciência em se aprofundar nelas o máximo possível. Logo, você vai ser um cara que vai ser talvez mestre em tudo e especialista em nada. Você já conheceu alguém assim? O cara manja um pouco de tudo, ele não tem domínio pleno especializado em nada. Em só uma coisa, sabe? A pessoa manja um pouquinho de tudo, mas ela não é o especialista em cada assunto, né? A missão é se tornar especialista nas 4 habilidades. Mas para isso é necessário você ter foco e intencionalidade no crescimento gradativo. A gente vive num mundo onde as pessoas querem tudo do dia pra noite, é normal. O famoso sucesso instantâneo, com pouco esforço, o mais rápido possível. As perguntas que eu mais recebo é como aprender inglês rápido, como aprender inglês fácil, como aprender inglês sem esforço. Uma vez eu recebi uma pergunta aqui, como aprender inglês sem estudar? É isso aí, esse é o reflexo do brasileiro hoje. Quanto tempo leva pra aprender? Tá aí outra pergunta que as pessoas fazem. Por quê? É impaciência. Você tá preocupado com o final, você nem começou. Isso é completamente relativo e depende de dezenas de fatores. Por isso que não é tão simples assim. Então, no final das contas, depende do método, do professor, da constância, mas principalmente do estilo de vida, de envolvimento que você vai ter daqui pra frente. O quanto você ouve, o quanto você fala, o quanto você lê, o quanto você escreve, o quanto você mergulha em coisas sequenciais. Agora eu pergunto, pra que se preocupar com o relógio? Quanto tempo vai levar? A fluência não é uma linha de chegada. É um conjunto de simples soluções, não é também um conjunto de simples soluções rápidas, técnicas secretas que vai fazer você explodir sua cabeça no inglês em poucas semanas. Isso é mito. A fluência é uma escada onde você constrói degrau por degrau e depois você sobe nesse degrau. Mas essa escada precisa ter uma fundação sólida, respeitando o processo do tempo. E aí você tem que ter um mestre de obra para te ajudar, porque se você for tentar fazer sozinho, tu vai tentar, vai cair, vai levar muito mais tempo. O processo de aprendizado gradativo ele precisa ser administrado com sensatez. Não é simplesmente aprender uma regra nova por dia. O importante é respeitar o processo de se aprofundar em cada assunto o tempo que for necessário. Senão, em poucas semanas, você terá que voltar no mesmo tópico. Eu já conheci pessoas que inventaram as próprias rotinas, sabe? Hoje eu estudo Simple Present, amanhã Simple Past, depois de amanhã Present Perfect, no dia seguinte Prepositions e assim por diante. Ela tá se enganando, ela acha que desse jeito aí, cada dia um assunto gramatical diferente, vai dar certo. O fato é que isso não dura a longo prazo. Porque você não sabe como praticar, como treinar, o que você vai treinar. E aí é o que eu falo, você precisa de um mentor. Então é loucura, de verdade, é aquilo que o Einstein fala, é loucura você esperar resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Nessa citação, Albert nos ensina que não adianta esperar a fluência estudando com os mesmos hábitos baseados no achismo. É o tipo de comportamento de quem toma as rédeas e decide aprender do próprio jeito, do jeito que acha melhor. É o mesmo que você chegar na academia e negligenciar o conselho do personal trainer, porque você prefere fazer do próprio jeito, com seus próprios conceitos, com a dica que você viu no YouTube, com a dica que você viu no Instagram. Ou seja, só demonstra que você não desbloqueou a chave do aconselhamento. Tá preso na arrogância. Eu vejo pessoas levando anos para aprender coisas que alunos meus aprendem em poucos dias. Simplesmente por quererem estudar por conta própria, sem a ajuda de ninguém. Lá na frente, o preço dessa aleatoriedade sai caro. Como eu falei anteriormente, o maior vilão do extraordinário é o bom, pois o nível bom
é aceitável, confortável, satisfatório. Mas se você faz parte dos 5% que estão em direção à fluência plena, você não vai se corromper com o bom e nem com o nível mediano. Ah, é aceitável isso aqui. Quem não sabe o nível de merecimento, aquilo que você merece viver, fica aí preso nesse nível mediano, raso. Eu não sei vocês, mas eu estabeleci, eu quero viver esse padrão de vida aqui. Mas vai exigir um preço de investimento, de energia, de aprendizado, de leitura, de modelagem, de aprender. Eu tenho vários mentores, vocês não fazem ideia do tanto de mentor que eu tenho. E eu viajo muito para aprender com outras pessoas, exatamente para poder entregar cada vez mais e ajudar cada vez mais. Agora, se você depende da aleatoriedade, vou colher os conteúdos aleatórios que tem na internet, você vai viver sempre no nível raso. É isso aí. Poucas ideias. A gente precisa ser sincero aqui. E esse é o bloqueio da aleatoriedade. A gente vai terminar esse sábado à noite falando desse aqui, que é um dos piores bloqueios que existem para quem estuda inglês. Saia da aleatoriedade. Pare de andar em círculos. Se você está cansado de andar em círculos, cometer os mesmos erros, você ainda pode mudar sua rota hoje mesmo, abandonar os velhos hábitos, desconstruir os conceitos e ideias que você tinha e tem sobre o inglês, ressignificar o seu período de aprendizado gradativo. Missão, o que você vai fazer? Escreve aí no seu caderno. Quais são os passos que você vai tomar para sair de onde você está hoje? O que você vai tomar, o que você vai decidir fazer para sair da aleatoriedade? Cada ser humano, cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa aprende de um jeito. Não é todo mundo que vai aprender do mesmo jeito. Porque cada pessoa tem as próprias experiências, as próprias histórias, a própria vivência de vida, que é uma coisa autêntica sua. Ninguém viveu o que você viveu, isso é fato. Então, cada pessoa vai aprender de um jeito. Meu conselho aqui pra você não é, a solução é aqui, vem estudar comigo. Não vou falar isso hoje, não. A solução vai ser o seguinte: procure alguém, um professor, um mentor, um método para você seguir. Não precisa ser a jornada do zero à fluência. Você nunca vai ver outro professor fazendo isso aqui. Mas não precisa ser, não. Mas entenda, se você omitir essa parte do processo, vai levar muito mais tempo para você aprender. Vai levar. E talvez tá levando muito tempo porque você ainda não tomou essa decisão. De verdade, você quer saber qual que é o tempo que dá pra você aprender o nível básico? 10 dias. Ó, a gente tá aqui hoje na 6ª aula. Em 10 dias você poderia ter aprendido o nível básico. Eu tô falando aqui do que dá, é possível, é testado e é validado. Nós já testamos essa parada com um teste de nivelamento no final. Alguém que começou do zero e aprendeu o nível básico em 10 dias. Nós já testamos isso. Tem gente que pensa que o nível básico leva 1 ano, 2 anos. Não, esquece. Você vai viajar pra fora. Quantos dias você pode aprender do zero? Pra você ir pra prática e conseguir se comunicar e entender. Em 21 dias você pode dominar isso. 21 dias. É por isso que a gente criou aqui um desafio de 21 dias para aprender inglês para viagem. Também foi testado, validado e comprovado. Com pessoas que já foram viajar e já voltaram. Eu falo aqui de coisas que a gente testa, gente. Dá, é possível. Você tem que mudar só a configuração mental que você tem. Se você estuda aqui comigo, aqui no YouTube, há 2, 3 meses e você não dominou o nível básico, você sabe aonde você está errando. Não repita. Não siga mais esse mesmo caminho. Não siga o mesmo padrão. Esse é o caminho. Tudo isso aqui que a gente entrega hoje na jornada do zero à fluência, isso aqui é para quem entendeu a mensagem que eu tô trazendo aqui. A mensagem para você sair da aleatoriedade. Quando você vê alguém falando inglês, não entende absolutamente nada, parece uma coisa muito difícil, assim, ao ponto de achar que você não é capaz. E que demora, que é um trabalho de formiguinha e que vai demorar demais, então... Você fala, nem vou comprar essa briga, vai demorar anos para aprender. Mais fácil usar o tradutor aqui, só que
melhor aprender, né? Pois é, e qual que é a crença final? Como é que você ressignificou isso aí? Que eu não sou capaz pra... Que eu sou capaz e que tudo é demorado, né? Mas ter a disciplina, assim como a academia, abraçar a ideia igual como abraçou da academia e vai dar certo. É sobre isso, uma salva de palmas. Essa crença que o Guilherme falou é a crença chave mestra de todas as outras. Isso aqui é uma verdade para você afirmar sobre você. Eu sou capaz de aprender tudo o que eu quiser. E quando a voz negativa falar assim, você não é não, você vai perguntar para ela, quem falou? Quando você entende que você é capaz de aprender qualquer coisa, não há limites. Várias crenças que nos limitam de conhecer ambientes, experiências, culturas e se conectar com pessoas além das nossas fronteiras. Agora, quando você instala isso aqui, ó, eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Nada te para. Se você entendeu, Murilo, eu quero isso aqui pra mim, eu quero sair da aleatoriedade, eu quero começar uma jornada gradativa, eu quero recomeçar. E quando você recomeça, não recomeça do ponto que você parou, não, recomeça do zero. Para você gastar energia dominando e se familiarizando com tudo dentro do inglês. Por que a gente tem um clube de conversação lá dentro? Para te ajudar a treinar. Toda semana. Toda semana a gente faz um encontro de conversação ao vivo, por videochamada, para treinar o speaking, treinar o listening, tirar dúvida comigo. Além disso, você vai ter um acompanhamento no WhatsApp. Você pode tirar dúvidas comigo todo dia. Você não será apenas meu aluno, você também vai ser o meu mentorado. Isso aqui é uma coisa que nenhum outro lugar entrega. Nenhum outro lugar. Ninguém entrega esse nível de suporte. E como eu tô falando aqui de aleatoriedade, o que você vai encontrar lá dentro? Um conteúdo sequencial. Grande diferença daqui pro YouTube. No YouTube é tudo muito aleatório. Lá dentro não, é sequencial. Você vai poder estudar tanto pelo computador, tanto pelo celular, de maneira sequencial. Ah, Murilo, preciso aprender inglês para viajar. Você falou que dá para aprender em 21 dias. Exatamente. Curso de inglês para viagem. É o meu curso favorito, sendo bem sincero com vocês. É o meu curso favorito. Aqui dá para você aprender muita coisa, mais que o essencial para você poder fazer a sua viagem. Então você vai aprender a como conversar com nativos, como se comunicar no aeroporto, no hotel, nas ruas, no restaurante, nas compras, desfrutar das suas melhores experiências. E olha, para você que me conheceu aqui no YouTube com aulas de inglês com filmes, a gente desenvolveu um curso analisando o filme completo do Shrek, que também faz parte da jornada. Eu não tô aqui te apresentando opções, não. Tô te apresentando tudo que tá dentro de um único lugar só. Você vai poder aprender o inglês da vida real analisando o filme completo do Shrek, do começo ao fim. Uma das coisas mais incríveis que nós já criamos, um espaço para você aprender o inglês da vida real com milhares de frases, palavras, expressões, vocabulário do dia a dia que contém lá dentro desse filme. E você que quer aprender o inglês básico em 10 dias, olha aqui, ó. Aprenda 6 meses de inglês em apenas 10 dias, com filmes e séries. Uma jornada de 10 aulas com filmes e séries para você dominar o inglês básico da vida real, em um curto espaço de tempo. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que o nível básico, para você dominar o nível básico, você precisa aprender de 1.000 a 1.500 palavras? O nível básico. Se você aprender de 1.000 a 1.500 palavras, você dominou o nível básico. É isso. Se você tiver a disposição, a capacidade e também entender que esse aqui é o espaço que você vai aprender muito em um curto espaço de tempo, é isso aí. Aprenda 6 meses em 10 dias. E o curso de inglês com a Bíblia, para você mergulhar na imersão almost every day, quase todo dia. Com Provérbios e com Eclesiastes. Tudo isso aqui por esse valor de 12 vezes de R$ 49,90, R$ 497. Murilo, eu quero entrar, mas eu não tenho cartão de crédito. Tem alguma outra forma de parcelar? Me chama no Instagram pra gente conversar. Eu vou te ajudar de alguma forma. Você não vai deixar de entrar porque eu não consigo pagar parcelado no cartão, não tenho cartão, sei lá. Você não vai ficar de fora. Me chama lá que eu vou te ajudar a você entrar nessa jornada. Alright? Mas primeiro tome a decisão. Eu quero, eu preciso. Pra quem que é? Pra quem quer se tornar fluente, pra quem precisa aprender muito em um curto espaço de tempo, pra quem não consegue entender os nativos, pra quem não aguenta mais método tradicional, pra quem vai encarar o inglês no exterior, pra quem quer crescer profissionalmente, pra quem entende muito e não consegue falar, tá travado, pra quem precisa de acompanhamento individual, que é a joia da coroa, e pra quem quer treinar a conversação toda semana.
Não importa o seu nível, não importa se você está no básico, no intermediário, no avançado, não importa o quão aleatório você esteja aí no seu estudo, mas se você está aqui me assistindo no YouTube há pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem gente que está há mais de anos aí, e você ainda não dominou o básico do inglês, é para você essa jornada. É hora de você parar de enrolar, para você realizar o que você quer de fato viver na sua vida. Tudo isso em um só lugar. A jornada do zero à fluência. Então é isso, meus amigos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final desta aula. Você que tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande mensagem para mim lá no meu Instagram, teacher.murilo, e esteja comigo nessa. Daqui a pouco, você entrando agora na jornada, o link tá aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado logo abaixo. Você entrando agora, você já vai falar comigo, tá? Vai trocar uma ideia aqui no WhatsApp. Você vai entrar, você vai receber o acesso à plataforma por e-mail, você vai poder acessar o aplicativo do curso e eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Todo mundo que entra já recebe uma mensagem minha no WhatsApp. Você vai entrar, receber uma mensagem minha no WhatsApp. Nós vamos conversar e é sobre isso. Eu vou te ajudar e você ser o mentor durante esses 12 meses. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E para finalizar, leve esse conselho para a vida. Saia da aleatoriedade. Caminhe com pessoas que estão indo em direção ao extraordinário. A ambiência é o que vai te fazer crescer e se desenvolver cada vez mais. Com quem você anda, com quem você aprende, vai definir onde você vai chegar. Muito obrigado pela sua atenção. E até amanhã, na última aula do Destravar do Inglês. Vamos destravar a zona de conforto. É isso aí. Já era. Professor há mais de 10 anos. Já deu mais de 10.000 aulas desde 2012. Hoje ele tem mais de 1.800 alunos inscritos em seus cursos. Atualmente possui o maior canal de inglês com filmes da América Latina. Ele é assistido em mais de 100 países. E eu diria que hoje isso me fez ser uma pessoa imparável. Que o seu cérebro, ele é ilimitado para você aprender absolutamente qualquer coisa que você quiser. Essa é uma jornada que você vai aprender a olhar para dentro de você mesmo. Você vai perceber assim, talvez o que eu tô buscando não tá fora, o que eu tô buscando tá dentro. Eu acredito que eu tenho algo a agregar com tanto de bloqueio, trava que eu já tive na vida, tantas coisas que eu já destravei. Eu acredito que eu posso agregar para outras pessoas, não só em inglês, mas desbloqueio mental, crenças, ressignificação. No começo, começou a ser trabalhado outras coisas além do inglês. Coisas que vão para muitas áreas da minha vida, que eu vou usar para muitas coisas, que destravou muitos pensamentos e muitas coisas em mim, além do inglês. A gente quer fazer uma frase bonita, né? Que é normal, a gente não quer parecer feio, né, diante das pessoas. Mas nesse momento eu quero que você se case com a verdade, eu quero que você encontre aquele bloqueio lá dentro, que você fala assim, mano, eu realmente morro de medo de falar. Eu sofro com esse negócio de medo do julgamento. A minha expectativa é que eu ia chegar aqui, já ia chegar falando inglês, ele inglês, que eu não ia entender nada e que eu ia ficar boiando ali. Só que para minha surpresa não, cheguei aqui, primeira coisa que foi passado foram para destravar realmente, foi toda a parte do cérebro, né? Qual as travas que a gente tem já natural. E para mim foi uma surpresa quando ele começou a fazer alguns trabalhos realmente e mostrando por que tem essas travas que limita a gente, né? Como o senso comum. Ver as pessoas felizes, ver as pessoas sendo destravadas, ver as pessoas falando do conteúdo do Murilo, né? Testemunhando aquilo que elas têm vivido através do conteúdo dele, através das aulas dele. Isso me deixou impactada. Tudo aquilo que você sente hoje, que você não é capaz de fazer, são apenas histórias que você mesmo conta pra você. No dia que você escolher ressignificar isso, a sua vida jamais vai ser a mesma. Que esse seja um marco na sua história. Um dia que você decidiu abandonar bloqueios que talvez você carregou a vida inteira. E hoje você vai sair daqui uma nova pessoa.
interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência. O último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência, e estudar comigo durante 1 ano, do absoluto zero à fluência plena, treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!